Se o Senhor receber a nossa adoração, reverte em nós com a sua presença. Isso aqui, irmãos, é sinal de que Deus tem recebido a nossa adoração nessa noite. Esse ambiente com a presença de Deus é sinal de que Ele tem recebido a nossa adoração. A sua adoração tem chegado aos céus. Nós somos o culto, irmãos, e nós precisamos em todo culto nos lembrar que é um privilégio poder entrar na presença do Senhor. É pela graça, mas não foi de graça, foi um preço de sangue, e nós vamos falar um pouquinho disso agora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos de 1 ao 5, 10 ao 14, depois o capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa judaica, ela é a celebração do momento onde o povo é liberto ali no Egito. E vocês sabem muito bem, até as crianças conhecem, que Deus pediu para que o povo pegasse o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser, não poderia ser deixado de um dia para o outro, então que juntassem as famílias e comessem ele todo. E o sangue desse cordeiro foi passado no umbral da porta, e o anjo da morte passou, e as portas onde tinha um umbral, tinha um sangue no umbral, as crianças foram poupadas. Na manhã seguinte, depois de toda aquela tristeza, o faraó libertou o povo e permitiu que o povo saísse. Então, a Páscoa judaica, ela é a simbolização deste momento de libertação do povo do deserto, do Egito. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela é a ressurreição de Jesus. Nós todos os meses nos lembramos na Santa Ceia do sacrifício que Jesus fez por nós. E se nós pararmos para pensar, a celebração que nós fizemos hoje, ela, obviamente que ela é muito importante, porque nós nos lembramos e passamos adiante aquilo que nós aprendemos para as crianças e para todos irem levando adiante a importância desse sacrifício de Jesus. Mas se nós levarmos em conta, todos os dias, irmãos, nós precisamos celebrar a Páscoa, porque Jesus ressuscitou. Ele não está naquele sepulcro, ele não está na cruz de madeira, ele não está no crucifixo, ele não está num símbolo. Jesus está vivo, habita naqueles que foram feitos filhos de Deus, segundo essa palavra. Ele habita em mim, habita em você, e só é possível isso porque ele ressuscitou.
O sacrifício feito por Jesus, irmãos, ninguém poderia fazer. O sacrifício feito por Jesus é impossível de ser humano, qualquer um, fazê-lo. Mas o que Jesus fez foi muito mais do que o sacrifício. Quando nós paramos para analisar o próprio texto que nós citamos aqui, nós olhamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom, irmão. Se Deus tinha feito o homem, bom. Tudo que havia era bom. Mas de repente, irmãos, o homem cede ao pecado. E quando isso acontece, essa natureza humana, essa aparência divina, esses atributos comunicáveis de Deus no homem, eles são deteriorados. O caráter, os princípios morais não são mais encontrados no ser humano depois desse pecado. Eva, sendo assediada pela serpente, a Bíblia diz que ela viu que aquele fruto era bom para lhe dar conhecimento. Ela viu e entregou para o seu marido. Irmãos, o homem escolheu errar. O homem escolheu pecar. O homem optou por aquilo. O homem parece que estava insatisfeito com o que tinha. Deus lhe deu tudo, mas ele queria mais. E a serpente, ela é astuta, mas ela não cria. A serpente não cria, ela vai no que já está criado. Então você toma cuidado com aquilo que está criado em você, porque ele vai tentar te assediar por o que está criado em você. Ego, vaidade, desejos. Se nós olharmos para a tentação no deserto, Jesus foi tentado nas suas necessidades. Jesus foi tentado em situações onde qualquer homem cairia. Então, o homem insatisfeito optou por querer conhecer mais, por querer ter mais. E é interessante, irmãos, e é aí que me pega. E eu vou falar para vocês, a hora que eu vi a encenação, eu até brinquei ontem com a Maria, a hora que eu cheguei na casa do menino ali, a Maria veio e eu falei: Maria, quanto eu li sobre Maria, porque eu vou pregar amanhã. Irmãos, quanto Maria demonstra para mim e para você que Jesus não veio só para nos salvar, Ele veio para se relacionar conosco. E eu não pude conter as lágrimas quando Maria, desesperada, procura o mestre no templo, no sepulcro, e ele aparece para ela e fala: Maria, por que choras? Oh, aleluia! Irmãos, esse homem que escolheu pecar no Éden, esse homem que escolheu virar as costas para Deus diante de tudo que Deus tinha lhe oferecido, foi o objeto pela qual Jesus optou por morrer. Foi por este homem traidor, foi por este homem ingrato que Jesus optou por morrer. E aí, irmãos, eu fico impressionado, porque nós muitas vezes queremos que as pessoas para estar aos nossos lados sejam tão perfeitas. Ah, mas fulano é assim, não serve para ser meu amigo. Ciclano é assim, não serve para ser meu amigo. Somos tão seletivos, somos tão exigentes, e aquele que poderia nos julgar preferiu nos amar. Ele preferiu amar a mim e a você. Ele optou, irmãos, por se fazer carne. Olha o texto, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne. Ninguém obrigou Jesus a nada, ninguém obrigou Jesus a fazer nada. Irmãos, eu me impressiono com esse tamanho amor, porque eu não consigo amar assim.
Eu não consigo, irmãos, por mais que eu tente amar assim. E quando eu olho para Pedro, diante da traição, porque Pedro traiu a Jesus, assim como Judas, sim ou não? A gente fala de Judas porque Judas se enforcou, e Pedro não, mas Pedro traiu Jesus. E quando Jesus encontra com Pedro, Jesus poderia muito bem ter falado: Pedro, eu te falei. Não é assim que a gente ia dizer? Quando a gente encontra alguém que a gente disse, e ele faz o que a gente disse, o que a gente fala? Eu te falei, eu te avisei, você era fraco mesmo, Pedro. Eu falei para você que você não era forte como você pensava. Quantas vezes nós olhamos e falamos: eu te avisei. E Jesus, quando Pedro chega diante dele, irmãos, eu gosto muito de vivenciar o momento. Eu gosto de vivenciar o momento. Eu acho que a letra fala, a palavra fala, mas se coloca no lugar de Pedro. Pedro viu que Jesus estava no barco. Pedro, se tivesse um buraco, ele tinha entrado dentro. Aliás, Pedro viu que Jesus estava à margem. Ele pulou na água, mas se ele encontrasse um buraco, ele teria entrado dentro. Por quê? Porque ele não queria aquele encontro. Ele sabia que ele ia estar de frente com aquele que ele negou. Ele sabia que ele está de frente com aquele que era perfeito. Ele sabia que ele estaria de frente com aquele, irmãos, que não errou, que não falhou, que amou. E esse encontro foi inevitável. E Pedro chega na praia achando que Jesus ia falar: miserável homem que você é, Pedro. Jesus fala para ele: come, Pedro, tem peixinho quente aqui para você. Aleluia. Se você estivesse no lugar de Pedro, você estava dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso comigo e com você também, tá? Quando o Marcelo estava falando aqui, ó, meu coração se alegra de te ver cantar, Marcelo. Sabe por quê? Porque eu vejo que a maneira que você encontra de falar para Deus assim: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado, porque o que o Senhor fez, ninguém faz, ninguém jamais faria. Irmãos, todos nós que estamos sentados aqui, somos reflexo desse amor. Nenhum de nós mereceria estar aqui. E Jesus, quando nós entramos por uma porta como aquela, Ele tinha peixe quente, pão, para nos alimentar, enquanto nós merecíamos, irmãos, aquela cruz que Ele padeceu. Nenhum de nós tinha condição de estar aqui, mas Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Eu fico pensando, irmãos, no momento onde Jesus morre, nessa cena que foi encenada aqui. Esses homens acompanhavam Jesus, e Jesus falava para eles assim: ó, vai acontecer uma coisa terrível, eu vou morrer, e eu vou ter que morrer, não adianta, eu tenho que morrer, mas não se decepcione, porque eu vou ressuscitar. Só que eles não tinham entendido isso, e a gente vê em alguns momentos na Bíblia eles questionando a Jesus quem era o maior, eles questionando para Jesus quando seria o tempo da redenção de Israel, quando seria o fim dos tempos, quando chegaria o juízo, porque eles achavam assim: Jesus vai instaurar o reino de Israel novamente, e nós vamos subjugar as nações que nos julgam, porque era assim que Deus tinha feito antigamente. Mas aí de repente, irmãos, eles veem que Jesus morreu, e que aquilo não aconteceu. Jesus não instaurou o reino, e muito pelo contrário, ele foi humilhado, foi chicoteado. Pedro, quando tenta cortar a orelha do soldado, Jesus vai lá e cola a orelha e fala que Pedro estava sendo usado por Satanás. Eles ficaram meio que assim, sem saber exatamente o que pensar, porque nós, irmãos, conhecemos a história do começo ao fim, então fica mais fácil a gente entender. Mas imagina quem está vivendo, e de repente Jesus morre, e toda aquela esperança deles acaba com aquela morte.
Cada um foi para um lugar. Quando as Marias voltam, em cada texto cita de uma maneira, mas o importante é que elas vão até os discípulos, nenhum deles acredita. Nenhum deles acredita. Pedro vai lá ver. Se eu não me engano, João diz que os dois vão ver e saem competindo para ver quem chega primeiro. Por quê? Porque era impossível aquilo acontecer. Ele é a primícia dos que dormem. Aquilo não tinha acontecido antes. Aquilo era impossível. Aí eu te pergunto, o que é impossível ao Senhor? Nós estamos aqui hoje porque Ele realizou a íntegra, a obra que Ele se propôs a fazer. Irmãos, Jesus, Ele teve o cuidado, porque eu penso assim, se Ele tivesse só salvo a gente, só oferecido a salvação para a humanidade, já era mais do que o suficiente. Já era mais do que o suficiente. A salvação não era acessível a ninguém até Ele. Ele poderia ter vindo, morrido na cruz e realizado a obra que lhe foi proposta. Mas Jesus não fez só isso. Jesus ensinou a eles o que é servir. Jesus ensinou a eles o que é amar. Jesus ensinou a eles o que é se relacionar. Jesus ensinou a eles, irmãos, o que é ter comunhão com Deus. Então, quando a gente se alegra aqui, é porque nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, irmãos, se compadecia de quem sofria. Jesus tinha pena daqueles que tinham fome. Jesus, ele visava seu ministério pelo caminho onde estavam os enfermos. Será que nós hoje, irmãos, vivemos esse evangelho? Será que quando nós sabemos que tem um necessitado, nós procuramos ir até o necessitado? Ou nós cortamos volta dele? Jesus fala do samaritano. Quantos de nós, irmãos, julgamos o irmão como um samaritano? E na verdade, o que nós precisamos é aprender com Jesus o que é amar. Jesus, irmãos, quando a mulher perdeu o filho, Ele poderia simplesmente falar, levanta, e ressuscitar o menino, mas Ele foi nela e consolou a mãe. Jesus, quando Maria estava desesperada, Ele chega nela e fala, Maria, por que choras? Em outro texto ele fala, não me detenhas. Por quê? Porque a comoção, o sentimento dele por elas era tão grande, irmãos, que ele não podia estar ali, não era para que ele estivesse. Quando nós paramos para pensar em Jesus, dá para ficar a noite inteira falando só dos benefícios de ter Jesus. Jesus, irmãos, é intrigante, é algo que eu não consigo entender. Como amar assim? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas por 3 vezes. Há quem diga, irmãos, que Jesus estava falando 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Eu não sei, mas eu sei que no original o diálogo não é esse. Jesus está questionando a forma que Pedro pensa que é o amor perfeito. E Jesus está dizendo para ele, Pedro, eu sei quem você é. Eu sei que você é barro. Eu sei, e eu morri por você, Pedro, porque eu te amei. Não foi porque você me amou, não. Foi porque eu te amei. Você nunca vai conseguir, Pedro, me amar como eu te amei, mas eu te amo por nós dois. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome desse Jesus tão maravilhoso. Ele nos amou primeiro. A epístola de João, 1 João, fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você está aqui, não é porque você amou Jesus, não, é porque ele te amou primeiro.
e lutou por você. Por quantas vezes eu fui e voltei na igreja, por quantas vezes as pessoas me convidavam para vir para a igreja, e eu resistia, hoje eu glorifico a Deus, porque Ele nunca desistiu de mim. Você estava cantando aqui, Geaz, eu cantei esse louvor o dia inteiro hoje. Eu estou aqui, irmãos, porque Ele não desistiu de mim. Nós estamos aqui porque Ele não abriu mão de nós. Oh, aleluia! No princípio Ele era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Jesus, irmãos, que nós nos relacionamos. Conselheiro no momento de dificuldade. Há momentos, irmãos, que Deus coloca pessoas maravilhosas para nos aconselhar, mas há momentos que conselho de ninguém serve, e quem nos aconselha é o próprio Espírito Santo. Nós dobramos o nosso joelho e começamos a falar com Ele sobre coisas que só nós e Ele sabem, e Ele, por intermédio da sua infinita misericórdia, começa a falar conosco coisas que nós já vimos, coisas que nós já lemos, coisas que nós já vivemos, momentos que nós já passamos, e nós começamos a lembrar que o Salmo 116, verso 12, é uma realidade em nossas vidas, e o que daremos eu ao Senhor, por tudo que Ele tem nos feito, o que nós poderemos dar ao Senhor, e aí a gente se levanta naquele momento, glorificando e exaltando o nome dEle, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele se fez carne, nasceu de uma barriga de uma mulher, se fez homem, um Deus se fez homem, por nós, que escolhemos pecar no Éden, que vimos que era melhor ser igual a Deus do que ser submisso a Deus, porque foi isso que Eva fez. Eva escolheu ser melhor do que Deus, a ser submissa a Ele. Sofreu por nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, dor, foi traído. Irmãos, Jesus precisava ser traído? Ele é onisciente, Ele sabia, mas Ele amou a todos até o fim. Ele amou a todos até o fim. Jesus, irmãos, é inexplicável. É inexplicável. Não há uma maneira de eu conseguir entender Jesus de maneira nenhuma. E quando eu tento entender, irmãos, eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu falo, puxa, como eu preciso ser melhor, como eu preciso melhorar, como eu preciso avançar. Mas não é, irmãos, que eu quero avançar porque o ministério precisa de mim, não é que eu quero avançar porque a igreja precisa de mim, eu quero avançar porque eu sou grato a esse Deus, que fez por mim, Marcelo, o mesmo que fez por você. O que Jesus fez por mim, irmãos, ninguém jamais poderia fazer. E eu, quanto mais penso em Jesus, pior eu me sinto, porque eu penso que eu não consigo me equiparar, mas Ele, irmãos, foi o plano perfeito de Deus. Ele foi o plano perfeito de Deus, não deixou brecha, não deixou variação, foi para todo aquele que nele crê. Não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo condenado.
não veio para condenar um Jaderson, mas veio para me dar força quando eu não tenho, me colocar de pé e mostrar para mim que assim como Pedro, eu não vou conseguir ser perfeito, mas eu devo amá-lo com todas as minhas forças e procurar agradá-lo em todo momento, porque Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não há maneira, irmãos, de nós entendermos o tamanho desse amor se nós olharmos para a cruz. A cruz, irmãos, é o símbolo máximo desse amor. Ele mesmo fala que poderia alguém, porventura, morrer por um amigo, mas ele morreu, irmãos, porque não valia a pena, e nos deu a condição de ser redimidos da nossa culpa, simplesmente pelo ato de crer. É pela graça, é pela sua graça. Então, meu querido, quando você se sentir assim como eu, achando que você não é bom o suficiente para agradá-lo, lembre-se que não há homem bom o suficiente que o mereça. Todos necessitam da mesma graça. O melhor necessita da mesma graça que eu necessito. O melhor necessita da mesma graça que o pior necessita. É pela graça. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Romanos 10:9, a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que mais me impressiona, Natanael. É isso que mais me impressiona. Porque se eu fosse fazer um checklist de qualidade, eu não ticava nenhuma em mim. E Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. E nós estamos aqui com a oportunidade de exaltar ao nome dEle, porque Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Adore e exalte ao nome dEle, não por nada, mas porque Ele é bom, pelo que Ele fez pela sua e pela minha vida. Com a sua morte, Ele nos salvou pagando as nossas dívidas, e com a sua ressurreição, nos deu a divina esperança de que assim como Ele, um dia nós viveremos para sempre ao seu lado. Irmãos, Lucas 24, o texto que o pastor Raimundo leu aqui, eu vou ler novamente até o 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo. Umas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixaram os olhos para o chão. Eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou quando vocês estavam ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Meus irmãos, Jesus pagou um alto preço naquela cruz, mas a nossa esperança teria acabado com aquela cruz. A nossa esperança teria morrido juntamente com a dos discípulos, que voltaram a viver as suas vidas, porque não havia mais o que fazer. Muitos deles talvez deprimidos, talvez piores do que foram encontrados por Jesus, porque achavam que Jesus era a única esperança. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem.
visto que a morte seja por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Pedro 1, 3 e 4, aquele Pedro, o mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro daquele encontro, agora ele escreve isso aqui na epístola: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada nem murcha, até que está reservada nos céus para vocês. Irmãos, nós temos a liberdade de adorar ao nome dele, com ele diante de nós. Quantas vezes eu falo que eu não quero que ninguém escreva no meu túmulo coisas boas para mim? Fala em vida. Se eu fiz alguma coisa boa, fala em vida. E depois que eu morrer, não vai me ver. Ninguém mais vai ver. A gente tem a mania, irmãos, de reconhecer as pessoas depois do que elas já não estão mais aqui para receber as homenagens. Enche de flor, enche de coisa, né? Escreve o pai amado, o ministro abençoado, tantas coisas que o morto nunca vai ver. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que você fala de Jesus, ele está presente e vendo. Sabe por quê? Porque a morte não conseguiu prendê-lo, ele ressuscitou. Então todas as vezes que nós glorificamos o nome dele, que nós exaltamos a ele, que nós falamos dele, nós falamos para ele em vida, porque ele está vivo, ressuscitou, e nós temos esperança de um dia com ele morar no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que viveu, vive e viverá eternamente. Escolheu morrer por mim e por você, por amor, um amor que nós nunca vamos entender, porque nós não temos condição disso, mas nós conseguimos sentir todas as vezes que nós necessitamos. Esse amor nos envolve, esse amor nos coloca de pé, e nós temos força de caminhar até que um dia dos céus ele nos chame e nós o encontremos, e nunca mais padeceremos dos problemas que nos afligem hoje. Mas enquanto nós estamos aqui, adoremos e exaltemos ao nome dele. Se coloque de pé nesse momento. Há entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não serve a Jesus, não é crente, e quer fazer parte desses que reconhecem esse amor? Eu não estou te oferecendo nada que eu não tenha recebido. O que eu recebi foi perdão de pecado,